Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, As 3 Lições da Semana. Um programa que acontece todas as quartas-feiras aqui no canal Laisone, trazendo lições que sempre nos ajudam a crescer na nossa humanidade, na nossa espiritualidade, a crescer em ética, em reflexão, a crescer na nossa vocação de sermos simples seres humanos. E como você sabe, cada semana nós trazemos essas 3 lições dentro de um contexto particular. E para este programa de hoje, qual será o contexto? Hoje é dia 20 de março. Ontem, dia 19 de março, nós celebramos o Dia do Pai. Mas nós na igreja, a Igreja Católica, tem o dia 19 de março por tradição como dia da solenidade de São José. Então, é esse contexto a partir do qual nós tiramos as 3 lições desta semana, o dia 19 de março. Queremos trazer lições que nos ajudem a recuperar o sentido de ser esposo, porque esse dia é dia de São José, esposo de Maria, a trazermos o sentido de paternidade, porque esse dia 19 de março é dia do Pai, e também a trazermos o sentido da justiça, da integridade, de sermos seres humanos completos, porque São José foi exemplo de integridade, de justiça. Por isso a Bíblia chama a ele de homem justo. Então, se é que você percebeu, dentro desse sentido de recuperar, já trouxemos os 3 pontos que serão as 3 lições da semana. Mas também, aqui na Diocese de Tete, há uma iniciativa espiritual que nasceu. Como você sabe, se é que conhece Tete, nós temos a missão de São José de Boroma, que hoje virou santuário de São José de Boroma. E o fim de semana passado, dias 16 e 17, nós realizamos a primeira peregrinação ao santuário de São José de Boroma. A missão de São José de Boroma está a virar esse ponto de espiritualidade forte em que as pessoas vão lá fazer essa recuperação espiritual da sua vida. Os peregrinos que foram para lá, muitos deles disseram que a experiência lhes renovou por dentro. As pessoas que foram para lá não voltaram as mesmas. Isso mostra essa sede que as pessoas tinham do encontro consigo mesmo. Então, nesse momento, a Diocese de Tete conta com 2 pulmões, por meio dos quais a vida espiritual respira. O pulmão Santuário São José de Boroma e o pulmão Santuário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Zobwe. Então, cada um de nós é chamado a fazer bom uso dessas oportunidades para que possa se recuperar espiritualmente. É São José que nos reúne nesta semana, Dia do Pai. Então, qual seria a primeira lição da semana? A primeira lição da semana diz: recupere o sentido de ser esposo e de ser esposa. Como sabemos, São José foi esposo e dia 19 de março é dia de São José, esposo de Maria. Então vale a pena olhar para ele como exemplo do esposo. A forma como ele cuidou da sua esposa, a Maria, mesmo diante de situações que ele não entendia na sua cabeça. O que significa isso? A Nossa Senhora conceber pelo Espírito Santo e ele ter que cuidar disso. Na prática significa o quê? O que significa ser pai adotivo de Jesus Cristo? O que significa abandonar o seu projeto que ele tinha como homem normal e aderir ao projeto de Deus, ao projeto da salvação por meio do qual ele seria o pai adotivo de Jesus Cristo. Recorde-se que hoje é quarta-feira. E como quarta-feira é também o dia da semana dedicado a São José. Foi o Papa Leão XIII que no dia 5 de julho tirou essa normativa de que todas as quartas-feiras seriam dias dedicados a São José
E também a igreja tem uma missa própria, a missa votiva a São José, nas quartas-feiras. Então recorde-se disso, que o dia da quarta-feira, como hoje, é dia dedicado a São José. Então estamos a refletir nesta primeira lição, São José como esposo. Veja nele os traços de um homem que é bom esposo, um homem que se entrega a Deus, um homem que aceita o projeto de Deus e recebe Maria em sua casa. Como é a sua vida de esposo? Como é também a sua vida de esposa? E se você é mulher, como é que olha para o seu marido? Como é que cuida do seu marido? E você que é marido, será que São José lhe diz alguma coisa? Será que você consegue sentir que há uma responsabilidade da sua parte, enquanto esposo, de formar a sua família, de cuidar a sua família, de fazê-la desenvolver-se, crescer ao ponto de ela valer uma família de exemplo, assim como foi a família de Nazaré? Foi graças a São José que a Maria foi o que foi e Jesus cresceu guardado por ele, por São José. Recorde-se também que em 1989 o Papa João Paulo II publicou uma exortação apostólica intitulada Redemptoris Custos. Nessa exortação apostólica, o Papa João Paulo II fala da função, do papel e da missão de São José no cuidado do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quer dizer, o papel ou a função de São José e a sua missão no crescimento, na educação do menino Jesus. Então veja, é um documento importante. E esse documento foi escrito na celebração do centenário de uma encíclica publicada pelo Papa Leão XIII. Uma encíclica intitulada Quamquam Pluries. Quamquam Pluries, em 1889, sobre a devoção a São José. Então, São José não é uma figura qualquer dentro da igreja, é uma figura importante. E ao colocarmos o dia 19 como dia de São José e também dia do Pai, é porque a sua reconhecida importância não está só dentro da igreja, mas também a sociedade como um todo sente a necessidade de olhar para São José como exemplo de esposo e paternidade. E é isso que nos introduz na segunda lição da semana. Recupere o sentido da paternidade. Olhe para São José como modelo de pai. E o dia 19 de março é dia do pai. Quais são os modelos da paternidade para você? Ou se você é pai, como é que você vive a sua paternidade? Até que ponto você está comprometido com a sua paternidade? Até que ponto você estabelece de fato uma relação de paternidade e filiação com os seus filhos? E como é que você liga a sua paternidade e a maternidade da sua mulher para que a sua paternidade e a maternidade da mulher sejam paternidade e maternidade responsáveis? Nesse cuidado dos filhos, a igreja fala disso. Fala da necessidade de paternidade e maternidade responsáveis. Aqueles que sabem cuidar dos filhos, sabem educar os filhos e sabem quando é que devem trazer os filhos e qual é o espaço que deve existir entre um filho e o outro, para que a sua família seja uma família modelo, uma família de pessoas educadas. Isso exige paternidade e maternidade responsáveis. Como é que você está comprometido com a sua paternidade? O dia de ontem, como que você passou? Dia do pai, você que é pai. Ou você que é mãe, como é que viveu essa experiência de ter o seu esposo como pai na sua casa? Como é que valorizou isso? Ou foi apenas um dia que, mais uma vez, passou? Então, a segunda lição da semana nos chama a atenção à necessidade de renovar, rever e renovar o sentido da nossa paternidade. Os pais têm missão nisso, têm responsabilidade nisso, que aprendam a olhar para si até que ponto são verdadeiros pais e quais são as implicações concretas da sua paternidade.
E os filhos também pensem nisso. Até que ponto na sua vida conseguem reconhecer a imagem da paternidade? Até que ponto conseguem se deixar conduzir pela paternidade? Senão, não tem sentido celebrar o Dia do Pai se nós não reconhecemos a paternidade daqueles que merecem assim serem reconhecidos. Para a terceira lição da semana, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Muito bem, então cá estamos para a última lição. Sempre nós, quando trazemos a terceira lição, nessa lição nós queremos espelhar a síntese das outras lições, ou queremos sublinhar algo especial. Por isso, para irmos à terceira lição, normalmente temos feito um pequeno break, um pequeno intervalo, para concentrar você para essa mesma lição. Muito bem, então qual seria a terceira lição da semana? A terceira lição da semana é a seguinte: recupere o sentido da justiça, recupere o sentido de integridade, recupere o sentido de humanidade íntegra, olhando para a figura de São José. São José é conhecido como homem justo, para além de ser ele esposo de Maria, para além de ser ele o pai do nosso Redentor, para além de o seu dia, 19 de março, ser reconhecido como Dia do Pai, São José também é conhecido como homem justo. E quando falamos de homem justo, estamos a falar de alguém que assume a sua humanidade na sua integridade. Alguém que tem em si esse programa de ser uma pessoa melhor em tudo o que faz. São José era conhecido como um homem justo. Então, se é que você percebe, essa terceira lição inclui ou é condição para que as duas lições anteriores, a primeira e a segunda, aconteçam de facto. É preciso que São José seja justo para que possa ser um bom esposo. É preciso que São José seja justo, íntegro, para que possa ser um bom pai. Isso é lição para si. Isso é lição para nós. Para mim também. Como é que você vive o seu compromisso com a justiça? Como é que você vive o seu compromisso com a integridade? Será que você, do jeito como vive, tenta ou procura ser uma pessoa melhor? Simplesmente um ser humano, como ser humano? Procura a integridade, sabendo que a integridade existe quando os membros da mesma comunidade têm os seus valores, acreditam nesses valores e cada membro procura viver de acordo com esses valores, havendo, portanto, uma questão de consenso e fé entre todas elas. E a integridade cai quando as mesmas pessoas começam a não acreditar nos seus valores, a não acreditar na sua comunidade e cada um começa a se fechar e a ser individualista. Isso levando a uma certa descrença, ao ponto de termos uma comunidade em que já ninguém confia em ninguém e porque já não há ninguém que luta para viver os valores característicos dessa comunidade. São José, se saiu de Nazaré para Belém para ir se recensear, é porque era uma pessoa íntegra, tinha o seu compromisso de cidadão. Como é que você é? E falando nisso, no dia 15 passado, começou em Moçambique o processo de recenseamento rumo às eleições gerais deste ano. Como é que você vive esse compromisso com o nosso país, com o seu país, com a construção desse país? São José é exemplo de uma verdadeira humanidade. Por isso ele era um homem justo, um homem íntegro. E a terceira lição nos desperta a isto. Sejamos pessoas íntegras, sejamos pessoas justas, como foi São José. Recuperemos o sentido da justiça, recuperemos o sentido da integridade. Portanto, a primeira lição, recuperar o sentido de ser esposo. A segunda lição, recuperar o sentido de ser pai, o sentido de paternidade responsável. E a terceira lição, recuperar o sentido de ser uma pessoa íntegra, de ser uma pessoa justa, tal como foi São José. Se é que você gostou dessas 3 lições da semana, eu lhe convido a se inscrever. Se ainda não se inscreveu, nesse canal Laissone, ative o sininho das notificações para que você possa
receber notificação sempre que nós pusermos um novo conteúdo. Não se esqueça de partilhar esse vídeo com todos aqueles para quem você acha que é importante alimentar o sentido de paternidade. Não se esqueça de colocar os seus comentários. Os seus comentários são muito importantes para nós. Mas não se esqueça de colocar também o seu like. Sempre o seu like a mim me motiva, porque diz que você está a gostar do conteúdo destes vídeos nesse canal Laissone. Então não deixe que essa informação, essas 3 lições morram consigo. Partilhe com todo mundo e faça do Dia do Pai não um dia que passou ontem, mas um dia que nos leva sempre à reflexão em torno da nossa humanidade, tendo como centro a figura de São José. E para todos aqueles que são da cidade de Tete, adianto já desejar um feliz dia da cidade de Tete, que nós já vamos de celebrar amanhã, dia 21 de março, 65 anos da nossa cidade. Para hoje é tudo. Eu espero por si na próxima semana, na próxima quarta-feira, para mais umas 3 lições da semana. Tchau!